Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O desembargador Rodrigo Roberto Curvo, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, atendeu nesta quinta-feira, dia 11 de abril, recurso da Expresso Itamaraty, empresa do Grupo Comporte, e suspendeu os efeitos de uma decisão que beneficiava a companhia Rio Novo na disputa por um contrato de 20 anos para operar parte do sistema de linhas intermunicipais no estado. A nova decisão foi publicada nesta última sexta-feira, dia 12 de abril. A operação que é alvo da disputa judicial é o chamado MIT-8, Mercado de Categoria Básica número 8, das regiões de Sinop e Juara, no sistema de transporte intermunicipal. O desembargador acatou a argumentação da empresa do Grupo Comporte de que não foi citada de decisão e que, portanto, não pode se defender. A decisão que atendia a Rio Novo está suspensa para que a Itamaraty se manifeste e o processo volte a andar, ou seja, também não é definitiva. Sendo assim, momentaneamente o contrato fica com a empresa do Grupo Comporte, liderado pela família de Constantino de Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas, e um dos maiores conglomerados de transportes por ônibus do país e que já possui contratos no segmento de trilhos, de VLT, da Baixada Santista já em operação, metrô da Grande Belo Horizonte já em operação e o trem intercidades entre a capital paulista, Jundiaí e Campinas no interior de São Paulo que será construído. A Aviação Catedral, empresa conhecida pela sua identidade característica na cor laranja, está aumentando na sua frota a serviço de verdinhos, como foram apelidados os veículos que possuem identidade visual e que trabalham a serviço da Flixbus. A empresa está realizando a adição de mais 2 veículos na frota Flixbus. São 2 unidades do rodoviário Double Decker G8, modelo Paradiso G8 1800DD. Os veículos chegaram na frota da empresa ainda com a pintura padrão no serviço Black, com a dianteira na traseira na cor laranja e as laterais na cor cinza chumbo. As unidades são numeradas com os prefixos 22373 e 22501. Ambos os veículos são configurados como executivo no piso superior e leito no piso inferior, sendo 48 poltronas no piso superior e 12 no inferior. Todas contam com tomadas USB, porta-copos, sistema de iluminação direcional, saídas de ar-condicionado individual, apoio de braços, pernas e pés. Além disso, os veículos ainda contam também com geladeiras, sanitário localizado no piso inferior, sistema de entretenimento conectado ao conjunto de telas LCD e alto-falantes espalhados pelo veículo, janelas panorâmicas com cortinas, lixeiras e assentos preferenciais reservados. Os veículos são aplicados nas rotas da empresa para o Nordeste, onde, em parceria com a Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade alemã, a Flix, oferece conforto aos seus clientes com seus ônibus de última geração. Na rotina movimentada das linhas gerenciadas pela EMTU, surge uma história que vai além das viagens diárias. Arthur de Araújo, um jovem passageiro de 12 anos, encontrou sua paixão por ônibus e arte ao montar miniaturas de coletivos com papelão. Diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 4 anos, Arthur, morador em São Bernardo do Campo, sempre demonstrou habilidades artísticas. Desde os 6 anos, ele começou a desenhar ônibus, evoluindo para miniaturas detalhadas. Sua mãe, Maria Aparecida Lopes, comenta que a rotina no transporte público contribuiu para despertar essa paixão. Em abril, mês marcado pela campanha Abril Azul, que visa conscientizar sobre o TEA, a MTU convidou Arthur para conhecer os bastidores da operação e manutenção dos veículos. Na visita à garagem da Next Mobilidade, Arthur explorou a valeta, borracharia, funilaria e até embarcou em um ônibus personalizado em apoio à companhia. Além disso, recebeu um modelo impresso de ônibus da MTU. Os ônibus montados por Arthur foram exibidos no terminal metropolitano de Diadema da MTU durante o 13º Expo Minis, oferecendo aos passageiros um vislumbre da história do transporte público. No evento, ele recebeu uma camisa de motorista e um cordão para crachá,
cortesia da Next Mobilidade e da EMTU. Paulo Reis, gerente de marketing institucional da MTU, destaca que histórias como a de Arthur inspiram a equipe a oferecer um transporte inclusivo e de qualidade. Transportamos vidas e suas histórias de lutas e alegrias. É uma grata surpresa contar com Arthur nos ônibus metropolitanos. Ele nos inspirou com seu talento e entusiasmo pelo transporte e ressalta Reis. Dos dias 15 a 18 de abril, o Rio de Janeiro recebeu um evento internacional considerado um dos maiores eventos de tecnologia da atualidade. Para atender ao público participante da Secretaria Municipal de Transporte da Prefeitura do Rio de Janeiro, vai criar um serviço especial de transporte coletivo, com a certeza que o encontro atrairá público de outras cidades do Brasil. Com uma venda estimada de ingressos em torno de 40 mil participantes, a SMTR criou o serviço eventual SE011, terminal Jardim Oceânico, ao Rio Centro do sistema BRT. O serviço em caráter temporário para atendimento ao evento vai operar das 8 da manhã do dia 16 de abril até as 9 da noite do dia 18. A tarifa foi de R$ 12,50, cobrada no terminal Jardim Oceânico e na estação Rio Centro. O 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o FliPoços, que vai acontecer de 27 de abril a 5 de maio, contará com o apoio de duas empresas de ônibus para o deslocamento dos visitantes. A Aviação Santa Cruz e a SC Minas, que atendem a região de Poços de Caldas, estarão circulando adesivados, divulgando o evento e conduzindo os visitantes nos dias do evento. De acordo com a organização do evento, em breve estarão divulgando preços promocionais de passagens oferecidos pelas duas empresas que são parceiras do evento. Alguns dos coletivos já estão adesivados, divulgando o evento de Poços de Caldas, que deve reunir milhares de pessoas. A cidade de São Paulo vai receber nas próximas semanas mais ônibus elétricos. No entanto, a falta de infraestrutura para a recarga das baterias dos veículos impede que o avanço da frota seja maior. Enquanto há indefinições sobre como as garagens e as redes de distribuição serão preparadas, quanto tempo isso vai demorar, o preço e quem vai pagar a conta, as fábricas estão produzindo os veículos, muitos já parados nos pátios das montadoras. Nesta quinta-feira, dia 18 de abril, na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, havia ao menos 15 unidades prontas para a Aviação Metrópole Paulista, que opera na Zona Leste. Na planta estão sendo produzidos os chassis de ônibus elétricos para outras empresas de São Paulo, modelo EO500U, de piso baixo do tipo padrão. A produção, tanto na Mercedes-Benz como em outras fábricas, poderia estar num ritmo maior se não fossem estes entraves relacionados à falta de infraestrutura. Em 13 de novembro de 2023, somente 3 empresas da cidade de São Paulo, sendo elas Sambaíba, Metrópole Paulista e Mob Brasil, devem comprar mais de 548 ônibus elétricos, com previsão de entrega até 2025. Deste total, a divisão é 300 ônibus elétricos pela empresa Sambaíba, que atende a zona norte da cidade de São Paulo, 180 ônibus elétricos pela Aviação Metrópole Paulista, que opera nas zonas leste e sul de São Paulo, e 68 ônibus elétricos comprados pela Mob Brasil, operadora na zona sul da capital paulista. Recentemente, empresas como Sambaíba, da Zona Norte, e Mob Brasil, da Zona Sul, receberam ônibus a diesel 0 km com tecnologia Euro 6 de restrição de poluentes. Ocorre que este tipo de ônibus Euro 6 só começou a ser obrigatório no Brasil em janeiro de 2023, ou seja, 2 meses depois da proibição de veículos a diesel pela SP Trans. As empresas de ônibus e a SP Trans dizem que esses modelos Euro 6 foram encomendados antes de 17 de outubro de 2022. Na ocasião, ainda poderiam ser comprados modelos Euro 5 que custavam até 30% menos que os Euro 6. Desde a proibição dos modelos a diesel, foram colocados no sistema de transporte da capital paulista mais de 1.000 ônibus movidos a óleo diesel. A justificativa da SP Trans foi a mesma, todos comprados antes da restrição. Até esta quinta-feira, dia 18, são apenas 117 ônibus cadastrados para circulação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em 18 de setembro de 2023, durante a entrega de um lote de 50 ônibus elétricos da atual geração de modelos
disse que naquele ano estariam em circulação 600 unidades. Apesar do número bem reduzidos, a prefeitura diz que está mantida a meta de 2,6 mil ônibus elétricos até o fim de 2024. Até as questões de infraestrutura se resolvem, a frota de ônibus na cidade tende a envelhecer. Em 9 de abril foram publicados aditivos aos contratos com as empresas da capital, ampliando em 2 anos a idade máxima dos ônibus que podem circular desde que as companhias comprovem a compra dos elétricos. A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, recebe 4 novos ônibus elétricos 100% brasileiros produzidos pela Eletra, que irão operar o transporte público na cidade. Os ônibus têm 12,1 metros, piso baixo e serão operados pela Sudeste Transportes. Nesta terça-feira, dia 23 de abril, a Eletra, a Caio e a WEG realizam um coquetel para apresentar os novos ônibus. Também será apresentada a primeira concessionária a oferecer assistência técnica para os elétricos da região sul, a Mecasul. A estimativa é de que os 4 ônibus reduzirão em 426 toneladas o carbono emitido durante um ano. Durante a vida útil do veículo, estimada em 15 anos, seriam quase 6,4 milhões de toneladas a menos de CO2 no meio ambiente. Os veículos têm capacidade para 70 passageiros e um cadeirante, autonomia de 200 a 250 km e estão equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e tomadas USB. Além disso, os coletivos têm carroceria Caio e Millennium, motor elétrico e baterias WEG e chassis Mercedes-Benz fabricados em São Bernardo do Campo. Segundo o secretário municipal de mobilidade, Adão de Castro Júnior, a compra desses 4 veículos faz parte do programa Mais Transporte, que tem como objetivo oferecer um transporte público de qualidade com mais conforto, renovação de frota para veículos menos poluentes ou zero poluição, como no caso dos ônibus elétricos. No podcast PoaCast, em 22 de março, com a participação do secretário de Comunicação Luiz Otávio e a diretora executiva da Eletra, Ieda Oliveira, Castro Júnior informou que a cidade terá ainda neste semestre 12 ônibus elétricos que farão 2 trajetos e será um projeto piloto para a cidade. A prefeitura também está investindo na infraestrutura de carregamento para comportar o avanço dos elétricos. Ieda Oliveira lembrou que Porto Alegre é uma cidade com excelentes condições para a implementação de um sistema de transporte público com ônibus elétricos. Nos últimos 2 anos, a Eletra apresentou sua linha de ônibus elétricos 100% fabricada no Brasil, com tecnologia nacional, e ao todo são 8 novos modelos desenhados para atender diferentes características da cidade do Brasil e da América Latina. Além disso, existe o e-Troll, o trolebus com ampla autonomia sem contato com a rede aérea, produzido especialmente para operações em vias segregadas e BRT. A cidade de Salvador foi a primeira capital brasileira a conseguir certificação de cidades inteligentes e sustentáveis da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nos indicadores internacionais de qualidade de serviços urbanos, qualidade de vida e cidade inteligente estabelecidos pelas normas ABNT-NBR 371/20 de 2021 e NBR-ISO 37122 de 2020. Também foi a primeira cidade fora do estado de São Paulo a obter a certificação. Até o momento, apenas São José dos Campos, Pindamonhangaba e Jundiaí haviam conquistado a chancela da entidade sobre seus indicadores oficiais. Segundo nota da ABNT, a eletrificação da frota pública, contando com os ônibus, contribuiu para que o certificado fosse concedido. O sistema de ônibus rápidos do BRT já opera com ônibus elétricos e a frota vai ser ampliada. Em 6 de dezembro do ano passado, a Câmara aprovou a captação de R$ 862 milhões para diferentes aplicações. A Prefeitura de Vargem Grande, na região metropolitana de São Paulo, recebeu neste último sábado, dia 13 de abril, os 3 primeiros ônibus 100% elétricos que vão operar no programa Tarifa Zero da cidade. Os veículos do tipo padrão possuem tecnologia Eletra, chassi Mercedes-Benz, carrocerias Caio e baterias WEG, sendo assim são produzidos integralmente no Brasil. Os ônibus passam a fazer parte da frota da Logitech, contratada para operar o transporte coletivo de Vargem Grande. A gratuidade tarifária para os usuários continua normalmente. O prefeito Josué Ramos
disse que a logística foi fundamental para a cidade escolher os ônibus equipados pela Eletra, que é sediada em São Bernardo do Campo, também na Grande São Paulo. A Eletra é uma indústria nacional que trabalha com peças brasileiras e com mão de obra e tecnologia local. Além da qualidade do produto, esse detalhe facilita barateia a manutenção dos veículos. Não precisa encomendar a peça que vem de outro lado do mundo e está aqui na prateleira. Isso é mais uma vantagem para a população, destacou por meio de nota. A presidente da Eletra, Milena Braga Romano, disse na mesma nota que outro ponto que desertou interesse é que os ônibus têm produção 100% no Brasil. É importante destacar que esses ônibus têm emissão zero de poluentes, e a nossa empresa é a única que produz ônibus 100% elétrico brasileiro, com peças, engenharia, desenvolvimento 100% nacional, e por isso é um grande orgulho participar desse projeto, disse a presidente da Eletra. Já a presidente da Logitech, Sara Turbian, também lembrou que os ônibus elétricos devem atrair passageiros pelo nível de conforto. Já temos veículos de baixas emissões hoje, mas a chegada dos três completamente é um marco. Serão a grande atração das ruas da cidade. Entre as características dos ônibus estão as seguintes: piso baixo com acessibilidade por meio de rampa, ar-condicionado, vidros colados com tratamento de raios ultravioleta, rodas de alumínio, tomadas USB, espaço para cadeira de rodas, cão-guia, bancos para pessoas com deficiência, obesos, gestantes, idosos e pessoas que se recuperam de procedimentos médicos, balaústres em relevo nas proximidades das portas para pessoas com deficiência visual, zero emissão de poluentes nas operações, baixo nível de ruído, e um modelo Eletra E-Bus 12 Caio Millennium Mercedes-Benz O500U WEG. A Prefeitura diz que Vargem Grande Paulista foi o primeiro município da Grande São Paulo a implementar o transporte grátis para toda a população. Para a apresentação dos ônibus, foi realizado um desfile pelo centro da cidade. Com esta iniciativa, Vargem Grande Paulista não só se posiciona como referência em inovação em mobilidade urbana, mas também estabelece um novo padrão para o transporte público em todo o país, finalizou o prefeito de acordo com a nota. A Buscada Colômbia lança um micro 4x4 em parceria com a Mercedes-Benz. No começo do mês de abril, a Buscada Colômbia apresentou um novo produto para operações mais específicas. Trata-se do Optimus, um micro-ônibus 4x4 da parceria com a Mercedes-Benz. Projetado para uso em terrenos que exigem um maior desempenho, como em mineradoras e expedições off-road e estaleiros, o Optimus possui construção robusta e tração nas 4 rodas, tomando o pequeno ônibus um verdadeiro guerreiro sobre rodas. Desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz, o novo projeto promete entregar robustez, economia e eficiência operacional, tudo isso aliado a um design único e caracterizado da Buscada colombiana. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus escolar acabou tomando no fim da tarde desta última segunda-feira, dia 15, na Avenida José Paulino, na cidade de Paulínia, deixando ao menos 15 pessoas feridas. A Prefeitura de Paulínia informa que o coletivo seguia viagem com 22 passageiros quando o mesmo acabou tombando. Os feridos precisaram ser encaminhados ao hospital municipal com diversas escoriações. Os passageiros são alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, do SENAI. Um dos alunos teria desmaiado após bater a cabeça. Durante o acidente, segue internado em observação. A Prefeitura informa que um novo ônibus estará disponibilizado para a realização do transporte de estudantes nesta terça-feira. Um micro-ônibus da Autoaviação Jardinense acabou pegando fogo no fim da manhã desta última terça-feira, dia 16, quando seguia a viagem entre Natal e Caicó, como informam moradores da cidade de Santa Cruz. O incidente ocorreu na altura da entrada da cidade de Japi, na BR-226, no agreste Potiguar, chamando a atenção de quem passava pela região. O micro-ônibus seguia a viagem com 12 passageiros e, apesar do susto, não houve feridos. O veículo ficou totalmente destruído após uma possível pane elétrica. Um outro coletivo que passava pelo local conseguiu atender os passageiros clientes e seguiram viagem normalmente. No Rio, um ônibus urbano da aviação Petroita acabou apresentando um problema mecânico na manhã desta terça-feira, fechando temporariamente a Serra Velha.
O incidente ocorreu na localidade conhecida como Lopes Trovão, na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e chamou a atenção para a falta de manutenção preventiva do ônibus, já que o modelo é um dos mais recentes incorporados na frota. Por causa do problema, o ônibus acabou impedindo a circulação dos veículos, gerando retenção em ambos os sentidos. Após algum tempo, o coletivo foi retirado e encaminhado para a garagem da Petroita, onde passará por manutenção. Um micro-ônibus da Transporte e Turismo Iluminada, que operava o trecho Magé a Mauá, acabou sofrendo um acidente na tarde desta última terça-feira na estrada de São Francisco, na cidade de Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com informações preliminares, o acidente com o micro-ônibus ocorreu nas proximidades da curva do Jacu, no distrito de Suruí, após o motorista perder o controle da direção e colidir contra um poste de energia. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência aos passageiros com lesões leves. A empresa de ônibus é alvo de inúmeras reclamações dos moradores e passageiros pelo péssimo serviço prestado, com atrasos, ônibus quebrados e acidentes. Um ônibus rodoviário da empresa Sampaio Turismo acabou tombando na madrugada desta quarta-feira, dia 17, deixando 7 mortos e 15 feridos na rodovia estadual MG-120 em São João Evangelista, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Belo Horizonte com destino a Minas Novas, com cerca de 40 passageiros. O ônibus tombou às margens da rodovia em uma região conhecida como Curva do Babonzeiro. Ao menos 5 pessoas ficaram presas às ferragens. Os feridos foram encaminhados para um hospital da região. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU também atenderam a ocorrência. Em São Paulo, um ônibus urbano do Transporte Municipal de Piracicaba acabou incendiado por volta de 5h20 da manhã desta quarta-feira na Avenida Thales Castanho de Andrade, no bairro Monte Líbano. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados, entretanto, o ônibus ficou completamente destruído, o que pôde prejudicar a mobilidade na região. Nesta mesma madrugada, um bandido não identificado teria trocado tiros com uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo e acabou morrendo no local. Segundo informações de agentes da PM, o marginal já era conhecido na região por ações de violência. Um micro-ônibus escolar acabou tombando no fim da manhã desta quarta-feira quando seguia a viagem, com cerca de 27 estudantes, pela rua Francisco Coelho Vilela, no bairro Jardim Milano, no município de Apucarana, no interior do Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o micro-ônibus transportava alunos do Colégio Estadual Polivalente de Apucarana. A agente do SAMU e do Serviço de Atendimento a Traumas e Emergência atenderam a ocorrência. Os alunos apresentaram ferimentos leves e algumas escoriações. Muitos acabaram encaminhados para a unidade de pronto atendimento da região. De acordo com o motorista, o veículo teria perdido o freio quando passava pelo trecho e acabou tombando, parando em uma casa que estaria desabitada. Um acidente envolvendo uma ambulância e um ônibus rodoviário da empresa Rota Transportes chamou a atenção de moradores e motoristas na tarde desta última terça-feira. A colisão ocorreu na BR-101, na cidade de Itabuna, envolvendo uma ambulância da Prefeitura de São José da Vitória, que ficou bastante destruída. O ônibus apresentou danos na parte da frente e, apesar do susto, não houve feridos. As causas do acidente seguem sendo analisadas, como informa as autoridades. Um ônibus urbano acabou sequestrado na manhã desta quarta-feira na favela de Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, em meio a uma operação da Polícia Militar do Estado. O coletivo foi usado por bandidos para fechar um dos acessos da favela e, com isso, impedir a entrada de agentes da PMRJ. Barricadas foram feitas e alguns materiais acabaram incendiados, chamando a atenção de moradores. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro iniciou a operação com agentes da 18ª BPM de Jacarepaguá, com apoio de outras unidades da corporação. Segundo a PMRJ, a ação visou reprimir roubos de veículos e coibir as tentativas de expansão do domínio territorial da facção que promove a maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado do Rio. Não há registro de prisões ou apreensões. A favela de Cidade de Deus vive uma guerra civil entre traficantes milicianos que buscam liderar a região. Bandidos do Comando Vermelho querem expandir os pontos de venda de entorpecentes na região.
Um acidente envolvendo ao menos 3 ônibus urbanos na tarde desta última quarta-feira chamou a atenção de moradores e passageiros da zona leste de São Paulo. Os ônibus pertencem à empresa Transunião Transportes e, devido à colisão, o fluxo de veículos na região do Jardim Etelvina ficou complicado. A causa do acidente segue sendo analisada, como informam as autoridades. A Prefeitura de São Paulo informou por meio da SP Trans que o acidente envolveu 3 ônibus da Transunião, com os prefixos 36248, 36260 e 36302, que operavam a linha 270310 Jardim Etelvânia ao metrô Itaquera. Apesar do susto e danos materiais causados com a colisão entre os veículos, não houveram feridos. Um ônibus urbano da empresa Suzantur Mauá acabou perdendo o controle ao voltar de ré, atingindo uma residência na Avenida da Cidade de Mauá, no Jardim Zaira, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. O acidente ocorreu na noite desta última quinta-feira e chamou a atenção de moradores e passageiros do transporte municipal. Segundo moradores, o ônibus não teve força para subir a ladeira e voltou de ré. Muitos passageiros embarcaram pelas janelas. Alguns populares tentaram abrir uma das portas do coletivo para ajudar no resgate. Agentes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Polícia Militar e do SAMU atenderam a ocorrência. Um acidente envolvendo uma carreta bitrem e um ônibus rodoviário da aviação Real Maia deixou ao menos 5 pessoas feridas por volta de meio-dia desta última sexta-feira, de acordo com informações da PRF. O acidente ocorreu na BR-135, na cidade de Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia, e deixou a frente do coletivo bastante danificada. Agentes do SAMU acabaram acionados e atenderam aos feridos no local e encaminharam para o Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago. Não há risco de morte entre os feridos. O motorista do ônibus, que não teve a identidade revelada, apresentou ferimentos graves nos membros inferiores. Entre os feridos estão 2 homens, sendo um deles o motorista, e 3 mulheres. O ônibus seguia a viagem para Teresina, quando em certo momento acabou batendo na traseira da carreta. Um ônibus Mercedes-Benz da Mob Transportes acabou pegando fogo na manhã deste último sábado, dia 20, quando seguia a viagem pela rodovia estadual MGC 451, na altura do distrito de Chonim de Baixo, em Governador Valadares. O incidente ocorreu quando o coletivo descia em uma ladeira para ter acesso à BR-116 e seguir para o centro da cidade. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram acionados. Entretanto, o ônibus urbano da Mob Brasil acabou destruído. Segundo a corporação, apesar do susto, não houve feridos. 2 indivíduos foram feridos em um acidente envolvendo um motociclista em um ônibus articulado do BRT que fazia a linha 10 Santa Cruz Alvorada, no cruzamento da rua Felipe Cardoso com a Avenida Isabel, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, dia 20 de abril. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, os 2 homens feridos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Pedro II, também localizado em Santa Cruz. Felizmente, seus estados de saúde foram considerados leves, conforme a avaliação preliminar. A empresa Mob Rio, responsável pela operação do sistema BRT na cidade, divulgou que o acidente ocorreu devido a uma conversão proibida realizada pelo motociclista no momento em que o ônibus, articulado na linha 10 Santa Cruz Alvorada, passava pelo local. Um ônibus rodoviário da empresa Planalto Transportes acabou tombando na tarde deste último sábado quando trafegava pela BR-287. O acidente ocorreu na altura do município de Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul, e chamou a atenção de quem passava pela região. O ônibus teria saído de Santa Maria com destino a Porto Alegre quando perdeu o controle e acabou tombando. Segundo informações preliminares, o motorista do coletivo, que não teve a identidade revelada, desviou de um caminhão que freou bruscamente. Apesar do susto, não houveram feridos. Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus da autoaviação Urubumpungá acabou deixando 2 pessoas mortas na manhã deste último sábado. O acidente ocorreu na Alameda Rio Negro, na região de Alphaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo investiga o motorista do ônibus, que passou mal, perdeu o controle da direção e bateu contra o carro, que ficou destruído. O motorista do carro, um homem de 65 anos, fazia o serviço como motorista de aplicativo. Ambos os motoristas foram socorridos e encaminhados a um pronto-socorro de Central de Barueri, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no hospital.
A prefeitura de Barueri informou que, devido ao acidente, parte da Alameda Rio Negro precisou ser interditada e que a agente da Guarda Municipal atenderá uma ocorrência, auxiliando o fluxo de veículos na região. Um grave acidente envolvendo um ônibus rodoviário da aviação Rio Doce deixou ao menos uma pessoa morta e outras 6 feridas na madrugada deste domingo na rodovia Presidente Dutra, na altura de Lavrinhas, no Vale do Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido Rio por volta de 2h32 da madrugada, quando o ônibus bateu na traseira de um caminhão com mármores. Agentes da concessionária CCR Rio-São Paulo e do Corpo de Bombeiros de São Paulo atenderam a ocorrência. O motorista acabou preso às ferragens e socorrido. Os feridos foram encaminhados para a unidade de saúde de Cachoeira Paulista, com ferimentos leves e moderados. Uma passageira de 44 anos acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no hospital, na cidade de Cruzeiro. A linha em que o ônibus fazia no momento do acidente não foi informada. Um ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha, que fazia o trecho Rio-São Paulo, acabou pegando fogo na madrugada desta segunda-feira quando seguia na Serra das Araras, no sentido Rio de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio teria se iniciado após um passageiro idoso de 67 anos ter fumado dentro do banheiro, deixando o cigarro cair dentro do coletivo. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados e, entretanto, o ônibus ficou completamente destruído. Ao perceber o problema, o motorista conseguiu encostar o ônibus e embarcar todos os passageiros. Apesar do susto, não houveram feridos. O idoso passageiro acabou levado para a delegacia da região e deverá responder por incêndio, expor outras pessoas a risco de vida e destruição de patrimônio de terceiros. A pena pode chegar a 6 anos ou pagamento de multa. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus rodoviário da Autoaviação Progresso na manhã deste último domingo, na altura do quilômetro 141,4 da BR-428, na altura de Isacolândia, na cidade de Petrolina. A Polícia Rodoviária Federal informa que o motorista do caminhão informou que precisou desviar de um pedestre e, ao retornar, acabou colidindo contra o ônibus. Por conta do acidente, a empresa precisou providenciar um outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem em segurança. Um ônibus rodoviário da aviação Águia Branca, que saiu de Itabuna com destino à Vitória, acabou tombando na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na BR-101, no município de Buerarema, no sul da Bahia, deixando ao menos 13 feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência. Segundo a aviação Águia Branca, o ônibus saiu de Itabuna às 11h30 da noite e o acidente teria ocorrido por volta de 00:10. O ônibus DDG-8 seguia a viagem com 43 pessoas, sendo 12 passageiros e motorista feridos e que foram encaminhados para um hospital da região. A empresa de ônibus afirma que os 30 passageiros que não apresentaram ferimentos seguiram viagem em outro ônibus ou aguardaram em um hotel até o novo embarque. A Águia Branca informa que tem prestado atendimento aos clientes e colaborado com as autoridades para prestar informações. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário chamou a atenção de moradores no início da tarde desta segunda-feira, quando o coletivo perdeu o freio na Avenida José Neves Teixeira, no bairro Paraíso, em Guanambi, na Bahia. Sem controle, o ônibus acabou atingindo um pátio onde há diversos carros que sofreram acidentes. Apesar do susto, não houveram feridos. A Prefeitura de Guanambi informa que agentes da Superintendência Municipal de Trânsito, a SM-TRAN, atenderam a ocorrência. Por fim, um ônibus rodoviário acabou pegando fogo e ficou totalmente destruído na madrugada deste último domingo da BR-050, na região rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que o motorista disse que saiu de Sacramento com destino a Uberaba e que iria embarcar passageiros para uma cidade no interior de São Paulo. Durante o deslocamento na rodovia federal, o mesmo percebeu no painel do ônibus um alerta de aquecimento e parou o coletivo que já pegava fogo. O condutor tentou debelar o incêndio com um extintor, entretanto não teve sucesso e com isso passou a acionar o Corpo de Bombeiros. Agentes da PRF também atenderam a ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos, já que o ônibus seguia vazio. Depois que o Tribunal de Justiça do Acre determinar que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre autorize a aviação Marlin de operar os trechos intermunicipais de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, a Procuradoria-Geral do Estado, ligada ao governo do Acre, segue tentando reverter a decisão dada pela segunda Vara de Fazenda Pública de Rio Branco.
A decisão da comarca de Rio Branco aceitou o pedido de tutela urgência para que a empresa Aviação Marlim inicie sua operação no trecho que hoje é operado exclusivamente pela Aviação Transacreana. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre, a AGEAC, pagará uma multa no valor de R$10 mil, podendo chegar a R$50 mil por mês em caso de descumprimento da decisão judicial que vem ocorrendo. Inclusive, o governo do Acre, por meio do PGE, teria realizado o pedido de suspensão no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no dia 28 de março, alegando que duas empresas que operavam o trecho decretaram falência. Segundo o procurador do Estado do Acre, Luiz Cabral Moraes, há indício que o trecho não suportaria mais de uma empresa operando viagens, devido à condição econômica do estado e também por conta do alto número do transporte clandestino que atua na ligação das duas cidades. A AGEAC, que possui ligação direta com o governo do Acre, não informa, por exemplo, que ações segue tomando desde os últimos anos para combater o serviço clandestino e melhorar as condições da principal rodovia. Alguns deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Acre defendem que o trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul seja operado por mais de uma empresa de ônibus. O presidente da AGEAC, Luiz Almir Brandão, acabou alvo de discussão na ALEAC, quando o deputado Pedro Longo acusou o presidente de autarquia de ser advogado da empresa. Os clientes e passageiros da Rota Transportes, que opera a linha intermunicipal de Ilhéus a Porto Seguro, reclamam da falta e ausência de manutenção de alguns ônibus. De acordo com o portal Ilhéus 24 Horas, um coletivo acabou substituído na última sexta-feira, dia 19 de abril, quando chegou na rodoviária de Itabuna, gerando um atraso na viagem. Na noite deste último domingo, outro ônibus da empresa apresentou problema no limpador, colocando os passageiros em risco sob a forte chuva. Ao circular por alguns quilômetros o limpador quebrado, o condutor do ônibus decidiu parar a viagem e aguardar a troca de ônibus por medida de segurança. O ônibus da rota acabou parado em um acostamento para ser trocado por outro coletivo que foi disponibilizado pela garagem de Eunápolis, segundo os passageiros. Agentes da Polícia Militar que seguiam viagem também sofreram com um atraso na viagem, gerando mais transtorno. Um outro ônibus da rota acabou transportando os clientes em segurança até o destino final. O coletivo com problema foi encaminhado para a garagem e deverá passar por manutenção em breve. No Rio de Janeiro, os moradores e passageiros que estão em bairros longe do centro de Volta Redonda apontam que os ônibus que circulam na região do bairro Roma, por exemplo, seguem com poucos horários, ônibus com baixa qualidade e superlotação. Os clientes do transporte municipal afirmam que esses problemas ocorrem quase que diariamente, mesmo com a disponibilização de mais ônibus na região. Segundo os moradores, a Prefeitura de Volta Redonda decidiu disponibilizar 10 coletivos, número que, segundo os passageiros, é insuficiente, principalmente em horário de rush, pela manhã e no fim da tarde. A Aviação Cidade do Aço, que atende a região, segue disponibilizando horários previstos pela administração municipal. Entretanto, nos horários de rush, ainda há registro de superlotação nos ônibus, como afirmam os passageiros. A Prefeitura de Volta Redonda ainda não se manifestou sobre as reclamações dos moradores dos bairros de Roma e Vista Verde, que pedem mais ônibus em circulação nos principais horários. A Aviação Pinheiral, que opera a linha intermunicipal P431 Pinheiral a Ponte Alta, em Volta Redonda, também é alvo de reclamações dos moradores, que afirmam que há poucos horários em circulação, aumentando a lotação nos coletivos. O ministro Humberto Martins, do STJ, negou o recurso da empresa Aviação Águia Branca do Espírito Santo, que queria cancelar o arrendamento para Suzantur, de Santo André, no ABC Paulista, das linhas que eram correspondentes às operações das viações Itapemirim e Caiçara, também do Espírito Santo, que tiveram falência decretada em setembro de 2022. Na decisão de falência, a Justiça de São Paulo permitiu o arrendamento como forma de obter recursos para os credores do Grupo Itapemirim, mas este arrendamento desagravou diversos agentes do setor rodoviário que moveram ações judiciais contrárias, como a Aviação Garcia do Paraná, que também quis arrendar as linhas, a NTT, que regula o setor, e a própria Aviação Águia Branca, uma das empresas que tem mais linhas que concorrem com a Itapemirim e Caiçara. Todas tiveram as ações negadas pela Justiça Paulista e as partes recorreram ao STJ. A resposta negativa ao STJ ao recurso da Águia Branca é do dia 9 de abril e foi publicada nesta terça-feira, dia 16.
A Águia Branca alega que 5 meses antes da decretação da falência, as linhas já estavam suspensas porque o Grupo Itapemirim não tinha mais condições técnicas e econômicas de operar. Além disso, a Águia Branca sustentou que as linhas são da União e não do Grupo Itapemirim, por isso não deveriam ser arrendadas. A empresa capixaba propunha uma redistribuição das linhas por meio de concorrência. A Águia Branca, para justificar o tipo de recurso que é uma tutela cautelar antecedente pedindo o efeito suspensivo a agravo em recurso especial, alega risco de dano irreparável na manutenção do arrendamento. O ministro Humberto Martins, no entanto, não viu estes riscos e por isso classificou que este tipo de recurso não cabe neste caso. Além disso, o ministro diz que a Águia Branca não foi capaz de provar, neste momento, que o arrendamento traz insegurança jurídica no setor e nem que a Suzantur não tem capacidade de operar ou que não tenha obtido resultados satisfatórios. Outro sim, não há densidade ou concretude na afirmação da parte quanto à formação de precedente que trará insegurança jurídica, assim como quanto à averiguação da capacidade técnico-operacional da Suzantur. A análise quanto ao desempenho desta última a partir dos resultados alcançados desde a última concessão e a existência de propostas melhoras oferecidas por outras empresas demandam dilação probatória, o que não é possível em sede de cognação rasa, portanto ausente demonstração de perigo de demora. O processo ainda continua, já que foi negada a urgência. A transportadora turística Suzano, a Suzantur do ABC Paulista, pediu prorrogação por mais um ano do arrendamento das linhas e estruturas das viações Itapemirim e Caiçara. A possibilidade de pedido é prevista no contrato original celebrado com a massa falida do Grupo Itapemirim em 29 de setembro de 2022, quando decretou a falência do grupo em 21 de setembro de 2022. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais, permitiu o arrendamento por um ano renovável por mais outro ano. O pedido de renovação pela Suzantur é de 29 de fevereiro de 2024, mas nesta terça-feira de 16 de abril, a administradora judicial do processo de falência XM Partners trouxe o parecer positivo ao aditivo com a renovação por um ano, a partir da nova assinatura. A Justiça ainda vai decidir. A XM, no parecer favorável à prorrogação do atendimento, destacou que considerou bons os resultados financeiros gerados pela Suzantur aos credores. Segundo a administradora, desde setembro de 2022, a Suzantur honrou rigorosamente com os R$200 mil de depósitos fixos mensais previstos no arrendamento, além de 1,5% extra pelas vendas de passagens. Com isso, ainda de acordo com o relatório, já foram gerados até janeiro de 2024, R$ 96,5 milhões da receita bruta real e R$ 79,2 milhões de receita líquida real. A XM sustentou que o faturamento com a Suzantur no arrendamento já é semelhante a 2019, antes do ápice da crise do Grupo Itapemirim. Para a empresa de administração judicial, isso garante o valor das linhas, com a unidade de produção isolada avaliada em mais de R$ 97,2 milhões. Segundo a administradora, além de gerar recursos, o arrendamento tem proporcionado que a Suzantur converse bens e patrimônios da massa falida que iriam perder valor ou se degradariam com o tempo. A XM, ainda no parecer favorável à prorrogação do arrendamento, relembra que a administração Sidney Piva, no momento da falência, se tornou insustentável. A administradora ainda ressaltou que não foi clara a participação de Jaime Garces Filho, que se apresentou como novo dono do Grupo Itapemirim após uma Assembleia Geral de Credores. Por fim, a XM destacou que o arrendamento deve continuar para o bem dos credores e valorização da marca, linhas e patrimônios. A Nova Itapemirim Suzantur informou na noite desta última segunda-feira, dia 22 de abril, que obteve da NTT liberação para retomar mais uma linha interestadual de ônibus. Trata-se da ligação São Paulo a Floriano, no Piauí, via Goiânia, com estimativa de entrar em operação na primeira semana de maio, com possibilidade de alterações. A data precisa ainda será informada pela empresa. Para fechar as notícias da Itapemirim Suzantur, a empresa deu início nesta sexta-feira, dia 19 de abril, à adesivação de 10 ônibus em homenagem às festas de São João, em Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, no Pernambuco. Os veículos que recebem as imagens temáticas chegaram recentemente 0 km à empresa.
do modelo Marco Polo Paradiso G8 1350, com chassis Mercedes-Benz O500 RSD de 3 eixos. Entre as principais características desses ônibus são os bagageiros com maior capacidade que os demais ônibus da frota e a tecnologia Euro 6, obrigatória desde janeiro de 2023 para veículos grandes a diesel 0 km, que pode reduzir em 75% as emissões de poluentes em relação aos modelos anteriores da tecnologia Euro 5. Em nota, a Suzantur, que está retomando as linhas que estavam paralisadas, destaca a identificação destas duas festas com a marca Itapemirim. Campina Grande e Caruaru estão entre os principais palcos das festas de São João em todo o mundo. O São João é uma das maiores celebrações da cultura brasileira e tem um grande potencial turístico onde é realizada. A marca Itapemirim, com 70 anos de história, tem uma grande identificação com as festas no Nordeste, já que ao longo desta trajetória milhões de pessoas curtiram estas celebrações indo e voltando de Itapemirim. A Suzantur está fazendo a marca Itapemirim ressurgir e ser forte de novo, e essa ação é um tributo a todo o povo de Caruaru e Campina Grande, que deixa esses festejos todos os anos cada vez mais lindos. As prefeituras de Campina Grande e Caruaru já divulgaram as programações para este ano de 2024. O São João 2024 de Campina Grande acontecerá de 29 de maio a 30 de junho. Já em Caruaru, a festa começa no São João da Roça, no distrito de Gonçalves Ferreira, já nesta sexta-feira de 19 de abril e segue até o dia 29 de junho. A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, comemora neste mês de abril 14 anos de atividade no Brasil. Desde o pós-pandemia em 2021 até 2023, a empresa alcançou um crescimento médio de 73%, demonstrando a força e resiliência do turismo. Além disso, a expansão das lojas foi de 112% de 2022 a 2023, passando de 47 no final de 2022 para 100 lojas no final de 2023, garantindo representatividade em 17 estados e no Distrito Federal. Destinos internacionais como Orlando, Coração, Bariloche, Fort Lauderdale e Paris estão sendo mais buscados por clientes da operadora desde o ano passado. A Azul Viagens também registrou um crescimento de 51% em voos dedicados no comparativo entre 2023 e 2024, considerando a malha atual. Fernando de Noronha se destacou com voos dedicados diários. De 2023 a 2024, os mercados dedicados com maior crescimento em número de assentos foram Jericoara, Florianópolis, Fernando de Noronha, Aracaju e Recife. Em um comparativo de 2021 para 2023, a Azul Viagens cresceu 118% em performance de viagens de agências multimarca, e em relação a agências cadastradas houve um crescimento de 39%. Para este ano, a empresa inovou mais uma vez com o lançamento de novos produtos, dessa vez voltados para a São João do Nordeste e os festivais de Paratins, no Amazonas. A celebração de 14 anos da Azul Viagens foi ainda mais especial com a entrega do prêmio Arara Azul, que homenageou mais de 30 representantes do setor de turismo e os parceiros da empresa. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira, dia 17, na Casa Natura Musical. O prêmio está dividido nas categorias Top Parceiros Destinos, Top Parceiros Número de Reservas, Resorts, Receptivos, Reconhecimento Parceiro Arara Azul, Top Cruzeiros, Top Serviços, Destino Nacional, Destino Internacional, Negociador Produtos, Negociador Produtos de Destaque. Serão premiados também as agências multimarca e loja Azul Viagens em performance e crescimento, além de passageiros comerciais como Santander, Mastercard, Abastece Aí, entre outros. E para finalizar, os top representantes comerciais que atendem as lojas e agências. O evento contou com a presença de executivos da operadora, incluindo o presidente da Azul, Abi Sarra, o diretor de marketing e negócios, Daniel Bicudo, Juliana Mesquita, gerente sênior de produtos e Ricardo Bezerra, gerente comercial sênior. Nesta segunda-feira, dia 22 de abril de 2024, os trolleybus no Brasil completam 75 anos de operação. Começando a circular na cidade de São Paulo em 1949, os trolleybus tiveram um auge entre os anos 1970 e 1990, quando circularam em diversas cidades.
hoje resumidos apenas 3 sistemas: São Paulo, Santos e Corredor ABD no ABC Paulista, sendo operados em dois, sendo eles São Paulo e ABC. Os trolleybus correm risco de mais redução ainda. Isso porque em setembro de 2023, durante a entrega de 50 novos ônibus elétricos à bateria em operação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que não pretende investir mais nos trolleybus, os ônibus conectados à rede de fiação aérea que seriam descontinuados gradativamente. E para finalizar, uma última notícia. A Aviação Águia Branca vai transportar nesta sexta-feira de 19 de abril cerca de 150 alunos da Escola Isabel Salgado, no Rio de Janeiro, para um evento em referência à semana que marca 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Durante o evento, também haverá o lançamento oficial dos 4 ônibus que a empresa personalizou e disponibilizou para apoiar o COB no último ano, quando a parceria foi firmada. Segundo a companhia, a unidade escolar foi selecionada por ser uma das escolas legado construídas dentro de estruturas móveis utilizadas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Mais especificamente, a Escola Isabel Salgado ocupa o espaço que antes foi a Arena Carioca 3, estrutura que recebeu competições de taekwondo, esgrima e judô. Em nota, a Águia Branca detalha a programação. A programação inclui a realização diversa de atividades atléticas, uma visita ao espaço de treinamento da equipe da ginástica artística e um encontro com a Ginga, mascote do time Brasil. O objetivo de ação é aproximar ainda mais os estudantes do clima dos Jogos Olímpicos, enraizando os princípios do olimpismo de amizade, compreensão mútua, igualdade, solidariedade e fair play, o jogo limpo. Daniela Escorcardi, gerente de comunicação da Aviação Águia Branca, explica que a parceria é muito querida pela empresa. Durante o evento também haverá o lançamento oficial dos 4 ônibus especiais que a Águia Branca personalizou e disponibilizou para apoiar o COB no último ano, quando a parceria foi firmada. Será o encerramento do concurso Vai Com Tudo Brasil, que convidou designers de todo o país a criarem propostas para o visual dos veículos. Os ônibus personalizados já estão trabalhando para atender o time Brasil, além de também circularem em linhas regulares, espalhando o espírito olímpico pelas estradas dos estados nos quais a empresa atua. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.